Vamos começar por ver alguns aspectos relacionados com a sintaxe base do JavaScript. Tal como acontece com qualquer outra linguagem de programação, o JavaScript obedece a um conjunto de regras de sintaxe base, e elas não são muito diferentes das regras da maior parte das linguagens de programação. Neste caso concreto, aqui no fecheiro que nós deixámos do vídeo anterior, temos uma função. E como podem observar, esta função tem aqui uma cor diferente, porque é uma palavra reservada. Nós não podemos utilizar function como o nome de uma variável, por exemplo. Porquê? Porque ela existe aqui de forma reservada dentro do JavaScript para que possa ser interpretada da forma correta. Depois temos aqui teste, temos aqui parênteses, iremos a seu tempo ver o que é que isto significa, porque está intimamente relacionado com a construção de funções. Qualquer bloco de código de JavaScript é definido por chavetas, abrir e fechar chaveta, e portanto todo este código que aqui está dentro é executado de forma independente do restante código que nós tivermos aqui. Se eu tiver aqui uma function teste2 e tiver aqui outro bloco de código, este código não será executado quando este for executado. Porquê? Ele simplesmente vai executar este bloco de código e se não houver mais nada a ler, ele pura e simplesmente vai terminar a sua execução aqui. Se repararmos também, há aqui um conjunto de informações que a seu tempo iremos explorar, mas temos aqui no fundo um ponto e vírgula. Todas as instruções que nós escrevermos de JavaScript devem terminar com um ponto e vírgula, sejam elas a definição de uma variável, a construção então de um conjunto de declarações ou de statements, são instruções que o computador deverá executar. Escusado será dizer que, no caso concreto do JavaScript também, como acontece com as outras linguagens de programação, as instruções são lidas de forma sequencial. E depois existem, obviamente, mecanismos que nos permitem criar ciclos, que nós iremos ver como fazer, que nos permitem repetir partes do código dentro de uma determinada função. De uma forma geral, o JavaScript é composto fundamentalmente por 5 grandes grupos de instruções, ou neste caso 5 aspectos fundamentais. Valores, neste caso variáveis, operadores, que são sinais que permitem fazer, por exemplo, operações matemáticas ou a concatenação de texto, e temos também as expressões, que são as instruções que nós enviamos para o computador poder executar, neste caso para a página de internet poder ser alterada. Temos também as keywords, ou as palavras-chave, que neste caso temos aqui o function, por exemplo, temos aqui o getElementById, que é também um conjunto de palavras reservadas, e temos também os comentários. A seu tempo iremos falar sobre alguns aspectos da sintaxe quando falarmos especificamente sobre o que são variáveis, o que são funções, etc. Numa sequência lógica de abordagem a este assunto, bastará dizer que, se nós copiarmos aqui e colocarmos aqui em baixo e alterarmos aqui o texto, o que é que isto significa? Significa que esta função, ao ser chamada, irá executar primeiro esta instrução que aqui está, irá depois, obviamente, saltar imediato para a instrução seguinte de uma forma praticamente instantânea. Portanto, o que iria acontecer é que se nós colocarmos aqui, por exemplo, um 2, apenas para diferenciar os dois textos, e agora fizermos Ctrl S, se formos aqui refrescar e clicarmos aqui, o que nós vamos ver, ok, vamos aqui refrescar novamente, temos aqui algum erro no nosso código, muito bem, vamos aqui verificar o que é que acontece, ok, vamos aqui refrescar melhor aqui a nossa página novamente, ok, vamos aqui fazer um clicar e reparem então o que acontece, este é o texto de JavaScript no add 2, ok, esqueçam isto por enquanto, nós depois iremos ver como é que podemos resolver isto, é muito fácil, mas de qualquer das formas não tem a ver com o JavaScript, tem a ver com o HTML. Mas, como puderam ver aqui neste caso concreto, dentro do nosso fecheiro JavaScript, esta instrução foi pura e simplesmente ignorada. Porquê? Porque a sua execução foi de tal forma rápida que passou imediatamente para esta e esta é executada. É óbvio que, na maior parte dos casos, o que é que nós vamos ter dentro de uma função? Um conjunto sequencial de várias statements, várias declarações, onde vamos fazer operações matemáticas, concatenação de variáveis, criação de objetos, etc, etc. Um dos aspectos que é importante referir no que diz respeito à sintaxe é a questão dos espaços em branco. Neste caso, os espaços, nós podemos ter aqui este tipo de definição. Vamos aqui eliminar a segunda, ok? Vamos ter aqui, por exemplo, este tipo de escrita, ok? Que é exatamente igual ao facto de eu ter aqui, por exemplo, isto escrito desta forma, ou, por exemplo, totalmente encostado a este lado. Não há qualquer problema com isso, ok? Então vamos aqui fazer a experiência. Neste caso, vamos aqui guardar. Vamos aqui refrescar e reparem que continua a funcionar de forma absolutamente normal. A questão dos espaços é algo que nós também iremos falar ao longo deste curso, mas obviamente que se eu colocasse aqui algo do género var resultado é igual a 10 mais 20, ok? E se eu agora quisesse colocar aqui este texto da parte de baixo,
Não olhem ainda para aquilo que eu estou a fazer, obviamente penso que a maior parte conseguirá facilmente interpretar o que é que ali está a ser escrito. Eu posso colocar aqui resultado. Então o que nós vamos ter aqui é o seguinte: eu posso ter esta descrição aqui feita desta forma, assim como posso pura e simplesmente eliminar os espaços. No entanto, em termos de leitura, obviamente que é muito mais fácil ler se nós tivermos aqui os espaços. Vamos aqui guardar, vamos aqui refrescar a nossa página, vamos clicar aqui, cá está o resultado 30. Iremos com certeza ter a oportunidade de explorar todas estas questões dos operadores matemáticos, etc., mas serviu apenas para chamar a atenção que, no caso concreto de termos espaços, não temos qualquer problema, a execução continua a ser feita de forma absolutamente normal. Vamos refrescar, clicar e reparem que aparece 30, mas como é óbvio, este tipo de representação não faz qualquer sentido. Outra circunstância importante de referir também é a seguinte: nós podemos utilizar quebras de linha que não terão qualquer efeito prático no nosso código, neste caso resultado na apresentação da nossa aplicação. Por exemplo, vamos imaginar que estávamos a escrever uma instrução muito grande e decidíamos aqui quebrar o código para uma linha seguinte. Neste caso concreto, vamos aqui alterar apenas para 30 para vermos que o resultado será 50. Não há qualquer espécie de problema, o sistema vai também conseguir interpretar isto como sendo uma frase única ou uma instrução única. Vamos aqui refrescar, ok, vamos clicar aqui, cá está então o 50. Significando isto que, embora não seja muito normal fazermos isto, poderá em algumas circunstâncias ser necessário. Nomeadamente quando começarmos a falar de estruturas maiores, como é o caso da criação de objetos, em que nós podemos organizar o texto para que ele seja mais legível em várias linhas diferentes. Vamos então colocar aqui o código desta forma e poderemos inclusive colocar aqui o resultado e vamos colocar aqui um sinal mais. Okay? Vamos guardar, vamos aqui refrescar e cá está o resultado e aparece aqui aquele lá. Vamos aqui tentar resolver esta circunstância regressando ao ficheiro HTML e vamos colocar aqui no HTML, vamos colocar aqui uma meta dentro do head, um elemento meta, charset e agora o TF8. E isto irá, à partida, resolver aquele problema. Vamos aqui refrescar novamente, ok? Vamos clicar e cá está, o resultado é 50. Tal como acontece com a maior parte das linguagens de programação, é possível incluir dentro do JavaScript comentários. Os comentários têm um papel fundamental quando nós construímos código. Existem de uma forma genérica dois tipos de comentários. Comentários de uma linha ou de várias linhas ou múltiplas linhas. Mas, no entanto, há que referir quais são as principais duas funções dos comentários. Eles permitem comentar o código, isto é, irmos colocando aqui informações sobre o que determinada parte do código faz, mas permitem também, a determinada altura, quando estamos a fazer o desenvolvimento, impedir que determinadas partes do código sejam executadas, quando colocarmos comentários antes do código. Ora, neste caso concreto eu vou dar aqui o exemplo do que é um comentário do JavaScript para uma linha. Um comentário normal de uma linha é colocado com duas barras e depois este é um comentário de uma linha apenas. Nós podemos adicionar quantos comentários quisermos aqui. Irão dizer, ok, temos então resolvida a circunstância de termos vários comentários na mesma linha. Ok, existe uma outra forma de o fazer. Já vamos a ela, no entanto, eu posso também referir o seguinte. Vamos aqui, por exemplo, colocar um comentário a seguir a esta instrução. Se eu colocar aqui um comentário, este comentário está inline, por exemplo, vamos lhe chamar assim, o que é que isto significa? Que não vai haver qualquer problema na execução, porque é lida esta instrução que aqui está, chega ali ao ponto e vírgula, parou, e a partir deste momento não há qualquer problema, podemos ter comentários ali à frente. O mesmo não seria dizer se nós tivéssemos o comentário aqui antes deste espaço, porque neste caso estamos a comentar também o ponto e vírgula e obviamente ele não irá funcionar. Vamos regressar atrás e portanto aqui não há qualquer problema. Poderemos também utilizar os comentários para algo que me é muito familiar, que é, por exemplo, colocarmos separadores no nosso código, ok? Eu, por exemplo, gosto muito desta técnica, como já é conhecido todos aqueles que me acompanham. Se nós quisermos colocar, por exemplo, um comentário multiline ou multilinha, fazemos da seguinte forma. Utilizamos exatamente a mesma expressão ou a mesma forma que é utilizada no C, na linguagem C. Vamos colocar uma barra e depois um asterisco. E para fechar este comentário, colocamos um asterisco e uma barra.
todo o código que estiver aqui dentro, ou melhor, todo o texto que estiver aqui dentro, vai ser texto comentário, portanto não vai ser interpretado. Ora, nós podemos utilizar também os comentários para impedir que determinadas porções do código sejam apresentadas. Por exemplo, vamos imaginar que eu tinha aqui duas vezes esta instrução e tinha aqui, por exemplo, o resultado mais 5. Mas eu não queria ver aqui esta expressão, queria apenas que esta fosse executada. O que é que eu faço? Coloco aqui um comentário antes e, como podem verificar, automaticamente o sistema vai passar ou ultrapassar esta expressão que aqui está, porque ela passou a ser um comentário. Obviamente que podemos também impedir todo este bloco de código de ser executado. Neste caso, colocamos aqui o início de um comentário e depois não nos podemos esquecer de fechar o restante comentário. Porquê? Porque corremos o risco de estar a impossibilitar a leitura de todas as restantes funções do nosso fecheiro JavaScript. No próximo vídeo, e uma vez que é um assunto extremamente importante dentro de qualquer linguagem de programação, vamos falar exclusivamente sobre variáveis, a forma de as definir, os tipos que existem e os cuidados que nós devemos ter com a atribuição de nomes. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like. Coloque na secção respectiva os seus comentários ou sugestões, que serão sempre objeto de resposta. Se entende que o conteúdo do canal é interessante, partilhe nas redes sociais para que o canal possa crescer.